Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos nós. Vamos lá, meus irmãos. É muito bom ver você aí, dedicado, estudando e almejando o santo ministério. Mas na qualidade de professor de vocês, de teu professor, tem algumas preocupações que eu devo destacar para vocês. Eu lendo a carta de Tito, inclusive eu li, ou melhor, recomendei aos alunos que ainda não estão na graduação, estão se preparando para serem graduados, ainda não concluíram todas as etapas até lá. Algumas coisas me chamam a atenção. Entre elas, qualidades que os candidatos ao ministério pastoral devem ter. Vocês bem sabem o quanto eu tenho amado Moçambique, tenho amado a ICCM, o quanto eu tenho me dedicado para o bem da Igreja de Cristo aí em Moçambique. Vocês sabem muito bem que não tenho medido esforços, juntamente com o pastor Carlos, para que todos vocês recebam o melhor ensino. Eu sei bem que nem sempre isso tem sido possível, afinal de contas, o tempo que nós ficamos juntos muitas vezes é muito pouco para aquilo que realmente precisa ser aprendido. Afinal de contas, o desafio de ser servo de Deus é muito grande, e também é muito grande o desafio de nós proclamarmos o amor, a misericórdia de Deus, e que este amor e essa misericórdia sejam também vivenciados por todos vocês. Me chama a atenção algumas coisas com relação às recomendações de Paulo ao pastor Tito, para que as pessoas que têm a responsabilidade no trabalho de Deus, que querem e almejam serem bispos, ou sejam, líderes na igreja, pastores, devem ser homens que não podem ser culpados de nada. Não devem ser orgulhosos, nem de mau gênio. Não deve ser chegado ao vinho, nem violento, nem ganancioso. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e deve amar o bem. Deve ser prudente, justo, dedicado a Deus e disciplinado. Deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento. É interessante, meus irmãos, que quando nós pensamos em pastorado, infelizmente muitos dos nossos irmãos que estão me assistindo, às vezes acham que ser pastor é um título, é um status, mas não é. Ser pastor significa ser um exemplo para as outras pessoas. Aquele que tem amor ao estudo da palavra. Aquele que tem temor a Deus. Aquele que respeita os mandamentos e se esforça com unhas e dentes para cumprir todos os mandamentos do nosso Senhor. Mas é aquele que reconhece que por mais que ele vá se esforçar sozinho, não irá conseguir cumprir os mandamentos, não irá conseguir seguir a vontade de Deus, pois precisa da ajuda de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
Vocês que estão prestes a ser graduados e vocês receberam uma tarefa que eu enviei para vocês, com estudo direcionado em Romanos, peço encarecidamente, com muita insistência, que vocês estudem e se esforcem. Eu não posso dizer que você não pode ser pastor, mas eu posso dizer que você, pelas notas, pelo conhecimento, você ainda não pode ser pastor. Pois enquanto professor e responsável, eu tenho essa obrigação de cuidar para que quem for ordenado pastor deve ser alguém responsável, alguém que não é culpado de nada. E aí eu faço uma pergunta para você. Como que está a sua vida na tua igreja? Eu vou fazer uma outra pergunta ainda. Você gostaria de ter um pastor que nem você está sendo na congregação? Você está sendo amoroso, hospedeiro, gentil? Ou é daqueles que gosta da briga, do chamboco, da violência? Ou é daquele que não estuda a palavra, só estuda quando vai o pastor André ou o pastor Carlos, aí você pega a Bíblia para ler? Você é daqueles que, se não prepara um sermão, não estuda a palavra para preparar o sermão para os cultos? Então, você ainda não está preparado para ser pastor. Se você acha que pode ter mais de uma esposa, que você pode ter filhos fora do casamento e depois fazer de conta que não tem nada, então você não pode ser pastor. Mas se você acha que servir a Deus e servir aos espíritos dos antepassados, tanto faz, tanto fez, é tudo igual, que não precisa abandonar os maus espíritos, então você ainda não é capaz de ser pastor. Eu quero usar um exemplo do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo antes matava, perseguia as pessoas. Mas, quando Jesus falou com ele, quando a palavra de Deus chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo, ele foi convencido de que tudo aquilo que ele tinha feito não valia nada em comparação àquilo que Deus tinha dado para ele. Infelizmente, nós temos exemplos muito tristes entre os pastores que se formaram e que agora não estão no ministério. E é preciso que a gente tenha cuidado para que a gente não cometa os mesmos erros e os mesmos pecados. É preciso que a gente seja diferente. Eu e o pastor Carlos sempre temos tido cuidado de orientar, admoestar todos vocês. E sempre nós fizemos isso respeitando a palavra de Deus, temendo a Deus acima de todas as coisas. Muitas vezes agindo contra todos os irmãos. Muitas vezes agindo contra tudo aquilo que é ensinado e aprendido na cultura em Moçambique. Porque mais nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Muitas vezes, quando eu fui para Moçambique, a vontade era fugir. Mas mesmo assim, pela vontade de Deus, nós fomos e insistimos para que as coisas erradas fossem deixadas de lado e as coisas certas fossem feitas. Meus irmãos, não se esqueçam, quer ser pastor? Excelente obra você está almejando. Mas isso significa que você, meu querido aluno, que eu tenho um amor muito grande por você, faz com que a gente tome responsabilidades e uma mudança de comportamento.
E infelizmente, nem todos podem ser ordenados pastores. Até podem ter a graduação que pode dar a ordenação, mas não podem ser ordenados, porque não são ativos nas suas congregações, têm mais de uma esposa, não respeitam os mais velhos, não trabalham nas suas congregações e não são tementes a Deus. Causam brigas, desentendimento, causam vergonha para a Igreja de Cristo em Moçambique, que é a Igreja Cristã da Concórdia em Moçambique. É um grande desafio, uma grande oportunidade para todos nós servir a Deus em Moçambique. Moçambique, para mim, mora no meu coração. E eu não tenho vergonha de dizer isso. E falo em todos os lugares o quão apaixonado sou pela ICCM. Eu tenho muito orgulho de cada um de vocês. Mas essas palavras duras, difíceis que eu falei, é para que vocês compreendam mais uma vez a seriedade que é ser servo de Deus na Igreja de Deus em Moçambique. Meus irmãos, louvo a Deus todos os dias pela vida de vocês. E agora, vão ler uma passagem de Tito capítulo 2, versículos 1 a 8, que diz assim: Mas você, Tito, e aí no lugar de Tito coloque o teu nome. João, Paulo, Graciliano, Abel, seja quem for, cada um coloque o seu nome no lugar de Tito. E diz assim: Mas você, seu nome, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus. Que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, e a ser prudentes, puras, boas donas de casa, obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser, em tudo, um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas, para que ninguém possa criticá-lo, e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Tem muitas coisas que eu gostaria de estar aí para lhes orientar e ensinar. Mas se você se dedicar no estudo da palavra de Deus, e dou sugestões, mesmo você que vai estudar no livro de Romanos, leia as cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e o livro de Tito. Estude, medite dia e noite nessa palavra, pois Deus e Espírito Santo há de dar sabedoria. Meus irmãos, é um momento muito sério que todos nós estamos vivendo. Infelizmente, a pandemia nos proibiu de estar com vocês. Me entristece o coração. Sinto pesar, muita tristeza. Mas creio que Deus e o Espírito Santo pode e estará animando a cada um de nós. Vocês aí em Moçambique, eu aqui no Brasil. Eu que, essa semana, preciso tomar uma decisão muito difícil, para mim e para minha família. Mas, oramos a Deus para que Deus nos conduza para o melhor. Meus irmãos, ainda gostaria de dizer, não julguem os outros, mas sejam justos. Não condenem os erros dos pastores que não estão mais no ministério. A exemplo
do Mateus, do Júlio, e agora, infelizmente, e espero que possa haver o arrependimento, o pastor Jambo, que está licenciado. Cada caso é um caso. Cuide para que você não caia da fé. Cuide para que você se mantenha firme e fiel, dedicado e consagrado ao Deus Criador. Ainda insisto, não se vincule jamais a nenhum partido político, mas seja somente de Cristo. Se vier a situação, governo ou oposição, pedir para que você os apoie, diga: eu não posso porque eu sou um mensageiro de Deus e preciso ser fiel ao meu Deus que me salva. Mas isso não significa que serei rebelde contra o governo e as autoridades. Pelo contrário, vou ensinar as pessoas a temer a Deus e obedecer às autoridades. Também peço, meus irmãos, humildemente, ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender seus ouvintes e que ninguém despreze você, porque você ainda não está formado, mas que a tua autoridade não esteja acima da palavra de Deus, não esteja abaixo da palavra de Deus, mas esteja na palavra de Deus. Teria muitas coisas ainda para dizer para vocês, mas tem a última coisa que eu quero dizer para você. Deus os abençoe, que se faça tudo com ordem e decência. Muito obrigado e oramos agora. Onipotente Deus, Pai Todo-Poderoso, humildemente eu te peço as tuas bênçãos sobre todos os alunos da ET em Moçambique, seja os que estão se graduando no próximo ano, se Deus assim permitir, seja os que ainda estão caminhando para alcançar a graduação, mas que independente do nível de estudo que eles estejam, juntamente com os pastores e toda a liderança da igreja, que eles sejam fiéis, dedicados e consagrados a Ti. Senhor Jesus, nós Te louvamos e bendizemos pela vida de cada um dos nossos irmãos em Moçambique. Em Teu nome nós oramos e em Ti nós confiamos. Amém. Meus irmãos, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Entre em contato. O meu número de WhatsApp, para que você possa anotar, é mais 55 51 9 8 1 0 9 7 5 8 6. Que Deus os guarde. Amém.